A busca pela felicidade é uma armadilha. Uma armadilha bem decorada, cheia de promessas, frases de efeito e gurus sorridentes na internet. Mas ainda assim, uma armadilha. Desde pequenos, somos ensinados que a felicidade é o prêmio final, o troféu dourado no fim de uma corrida invisível. Trabalhe muito, estude, se esforce, faça tudo certo e um dia você será feliz. Mas ninguém te conta que esse um dia nunca chega, porque sempre falta alguma coisa, sempre tem mais um degrau. E é aí que entra a filosofia, especialmente os estoicos, os budistas e até mesmo os cínicos gregos. Eles já sabiam, há milhares de anos, o que muita gente ainda não entendeu. Quem vive correndo atrás da felicidade, vive eternamente frustrado. Marco Aurélio escreveu: "A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos." E repare, ele não disse que depende do carro, do salário, do corpo perfeito ou do feed do Instagram. Ele falou dos pensamentos. Porque a real felicidade, se é que esse nome ainda serve para alguma coisa, vem quando você para de brigar com a realidade. Isso lembra bastante o personagem do Jiraiya em Naruto. Ele era um homem que perdeu muita coisa, que sofreu, que falhou, mas ainda assim sorria. Não porque ele era um bobo otimista. A felicidade não era um estado permanente, era uma brisa leve entre uma tempestade e outra. E quando você entende isso, tudo muda. A verdade é que a felicidade virou produto. Tá na propaganda do iPhone novo, na legenda do casal influencer, na embalagem da proteína importada. Mas a filosofia vem e te dá um tapa de realidade. Felicidade não se compra, não se conquista, não se pega para guardar. Ela é consequência, não meta. Sêneca dizia: "A verdadeira felicidade está em não querer mais do que se tem." Mas tenta falar isso hoje, vão rir da sua cara. Vão dizer que você está se conformando, que você é mediocre. Porque a lógica do mundo moderno é simples. Quanto mais você quer, mais você consome. E quanto mais consome, mais sente o vazio. É um ciclo, feito para te manter insatisfeito. Mas aí, aparece um personagem como o Rick, de Rick and Morty. Ele tem acesso a tudo. Viagens interdimensionais, conhecimento absurdo, liberdade total. E ainda assim, é um miserável emocional. Por quê? Porque ele sabe demais, quer demais. E entende que a felicidade que vendem por aí é só uma ilusão. Então, talvez a saída seja outra. Em vez de procurar a felicidade, talvez você deva aprender a parar. Simples assim. Parar de correr, parar de exigir tanto, parar de achar que você está sempre atrasado em relação aos outros. Porque, como o Epicteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Ou seja, o mundo pode estar pegando fogo, mas se a sua mente está em paz, você ainda pode caminhar com leveza. Isso não é ignorância, isso é sabedoria prática. É a diferença entre reagir como um boneco de corda ou como alguém que entendeu o jogo e escolheu não participar da loucura coletiva. Agora pensa em filmes como O Clube da Luta. O personagem principal, no começo, está completamente preso à busca por sentido, por status, por ser alguém. Ele compra móveis caros, faz terapia barata com grupos de apoio e ainda assim tá vazio. Até que ele quebra tudo. Mas talvez precise explodir ideias. E não estou dizendo que você precisa explodir prédios. A ideia de que você precisa estar feliz o tempo todo. A ideia de que sentir tristeza é fracasso. A ideia de que você precisa de um motivo grandioso para existir. Talvez a resposta seja mais simples. Talvez viver já seja suficiente. E aqui entra um ponto importante. Existe uma diferença entre viver em paz e viver anestesiado. Não estamos falando de virar uma pedra, de ignorar tudo, de aceitar a vida como uma vítima resignada. Pelo contrário, estamos falando de uma postura ativa de observar o mundo, perceber seus absurdos, mas ainda assim, escolher não carregar peso extra. É como o mestre Miyagi em Karate Kid. Ele via a confusão toda, mas não entrava no jogo. Ele ensinava que a força não está no ataque, mas no equilíbrio. E equilíbrio não tem nada a ver com felicidade constante. Tem a ver com presença. Lição para a vida inteira. Vida inteira. Ter equilíbrio. Tudo vai ficar melhor.
Entendeu? Você não precisa ser feliz o tempo inteiro. Você precisa estar presente. Isso muda tudo. Porque quando você está no agora, você não está na falta. Está no que existe. E o que existe, mesmo que imperfeito, é real. E o real é o único lugar onde a vida acontece. Todo o resto é ilusão. É como dizia Alan Watts. A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma experiência a ser vivida. E repare como isso tira um peso enorme das suas costas. Você não precisa ter todas as respostas. Não precisa ter tudo sob controle. Só precisa estar aqui. E talvez por isso os estoicos eram tão tranquilos. Eles não tinham essa obsessão por ser feliz. Tinham uma obsessão por viver bem. E isso é muito diferente. Viver bem, para eles, era viver com virtude, com coragem, com clareza. Não era sobre sorrir o tempo todo. Era sobre agir com sabedoria, mesmo nos dias ruins. Porque os dias ruins não são falhas no sistema. São parte do sistema. Você não é um erro quando tá triste. Você é humano. Essa reflexão também aparece em animes como Samurai Champloo, onde os protagonistas vivem uma jornada cheia de perdas, confrontos, momentos de fome, tédio e incerteza, mas nunca perdem o senso de direção. Eles não estão atrás de felicidade, estão atrás de propósito. E o propósito, muitas vezes, é o que te mantém de pé quando a felicidade falha. Porque vai falhar. E tudo bem, não tem problema viver um dia sem brilho. O brilho não precisa ser constante para valer a pena. No final das contas, quem vive buscando a felicidade vive preso. Preso a expectativas irreais, a comparações inúteis, a metas que nem sabe se são suas. Enquanto isso, quem desapega da necessidade de estar bem o tempo todo, começa a saborear a liberdade. Liberdade de sentir o que precisa ser sentido, de não precisar estar sorrindo nas fotos, de entender que a vida tem altos e baixos e que isso é parte do jogo. E olha que curioso, quando você para de buscar a felicidade, ela começa a aparecer nos cantos inesperados. Ela aparece no silêncio depois da chuva, num café quente de manhã cedo, numa conversa sincera com alguém que te entende, numa caminhada sem destino, em pequenas pausas que você nunca notou, porque estava ocupado demais tentando ser feliz. E talvez essa seja a grande virada. Não procure felicidade, procure consciência. E ela eventualmente virá como consequência, não como obrigação. Como dizia Lao Tse, aquele que sabe contentar-se com o que tem é verdadeiramente rico. Então respira, desacelera, para de correr feito um rato atrás de queijo invisível. A vida não é um projeto de performance, não é uma gincana, é uma travessia. E atravessar com leveza é melhor do que cruzar aos trancos tentando provar algo para alguém. Porque no fim, ninguém está prestando atenção mesmo, só você. E talvez, só talvez, esse seja o seu maior desafio. Parar de correr dos seus próprios olhos. E começar, enfim, a simplesmente viver.